Meus amigos, Konbanwa, boa noite. Muito feliz pela presença de vocês. Vamos falar um pouquinho mais sobre a alma. E falaremos especificamente sobre a alma humana. Então, para determinar as leis empíricas, nós já descrevemos e analisamos os fatos psicológicos. Agora, dos fatos observados e das leis estabelecidas, podemos deduzir a própria natureza do sujeito metafísico, sem a qual os fatos psicológicos e a própria realidade do sujeito não seriam inteligíveis. É este sujeito metafísico que designamos pelo nome de alma e que é, como tal, o objeto do que chamamos muitas vezes de psicologia racional, uma vez que seu objeto só é acessível à razão. Depois dos estudos anteriores, os que nós já fizemos, nos interessam muito algumas questões. Quais são elas? A natureza da alma, a união da alma e do corpo e o destino da alma. Falando sobre a natureza da alma, nós já verificamos que o estudo objetivo dos fenômenos psicológicos nos leva a afirmar que o homem possui uma alma e que é uma substância simples e espiritual. Ao demonstrar cada uma das partes desta afirmação, a gente verifica que só temos que tirar conclusões contidas nos resultados positivos dos nossos estudos anteriores. Então, pessoal, falando da existência da alma, nós temos que reconhecer que é impossível negar a existência da alma sem negar no mesmo instante todos os fatos que já estudamos. Quando duas coisas têm propriedades opostas, concluímos obrigatoriamente que têm duas naturezas diferentes. E constatamos no homem duas categorias de fenômenos perfeitamente distintos: fenômenos materiais, redutíveis a movimentos e, por isso, quantitativamente mensuráveis, através do peso, da inércia e outros mais, e fenômenos qualitativos, como o pensamento, a vontade, o sentimento, e que são irredutíveis a movimentos. Então, não é possível que fenômenos tão opostos procedam de um só princípio, ou ao menos de um princípio perfeitamente uno em si mesmo. Temos então que admitir no homem a dupla realidade de um corpo e de uma alma, ato primeiro do corpo orgânico. E aí nós vamos falar, obrigatoriamente, da unicidade da alma, como princípio vital único. Nós já comentamos que o homem exerce a função de vida inteligente, exerce também as funções de vida vegetativa e da vida sensível. E elas exigem, cada uma, um princípio proporcionado às suas operações próprias. O homem, natureza intelectual, não possui três almas, assim como o animal não possui duas almas, uma vegetativa, outra sensitiva. A alma superior, nós já colocamos nos nossos últimos estudos, ela assume as funções dos graus inferiores, e sob esse aspecto, a alma humana é um tempo princípio da vida vegetativa, da vida sensível e da vida intelectual. Quando fazemos a análise psicológica da consciência, ela nos revela a existência de um eu, que aparece no turbilhão e no fluxo incessante dos fenômenos interiores, de qualquer natureza que sejam, como centro de convergência de todos esses fenômenos, como fonte ativa de todos os estados psíquicos.
Então aqui a gente está falando do princípio vital único. Quando estudamos as formas de consciência, espontânea ou refletida, e os graus da consciência, inconsciente e subconsciente, nós percebemos que essa consciência do eu, com seus caracteres, seria completamente inexplicável se a alma não fosse única. Falando ainda da unicidade da alma, nós temos que lembrar do sentimento de identidade e de responsabilidade. Então a alma, ela não é apenas una em número, ela também una no tempo. Ou seja, ela permanece idêntica a si mesma. É isto que demonstra claramente nossa consciência invencível de identidade, através de todas as transformações de nossa vida. E é o que demonstra também o sentimento de responsabilidade inerente a todos. Nós sentimos que temos de responder por nossos atos passados e não poderíamos experimentar um tal sentimento se nossa alma não permanecesse idêntica a si mesma. Então, essa identidade é muito interessante, é muito importante. E aí vamos falar sobre a substancialidade da alma. Qual que é a noção? Já se quis reduzir a alma apenas a uma coleção de fenômenos. Mas essa doutrina contradiz os fatos psicológicos mais positivos. Esses fatos nos obrigam a admitir que a alma é uma substância, ou seja, é uma realidade permanente, fonte e suporte dos fenômenos da vida. Como é que se prova isso? Como posso, a cada instante, evocar meus atos de consciência passados e reconhecê-los como meus? É necessário que alguma coisa de permanente subsista em mim. Senão, longe de me reconhecer nos meus estados passados, minha consciência de mim mesmo se desvaneceria à medida que esses estados desaparecessem. E eu só teria de mim mesmo uma consciência sucessiva, sempre limitada ao imediato presente. Conclui-se daí que a alma é uma substância. E aqui entra muito aquele detalhe do caminho. Onde este caminho vai nos levar? Ele é um caminho individual, ele vai levar a mim, ele vai levar a você. Mas falando aqui dessa substância, aí surge aquela pergunta, mas e esta substância? É material ou é espiritual? E nós temos que estabelecer isso. E para estabelecer isso, continuamos aqui na simplicidade da alma. A alma é simplesmente una em número e una no tempo, ou seja, idêntica a si mesma. Ela é ainda una em sua essência, quer dizer que ela é simples e indivisível, ao contrário das coisas materiais que são compostas e divisíveis. Como é que nós vamos demonstrar isso? Podemos demonstrar isso através da análise das operações da alma. E nós já vimos isso. Então, falando da simplicidade da alma e procurando a prova número 1, nós temos a sensação. Nós temos das coisas materiais uma percepção indivisa. E isso só se pode explicar pela simplicidade da alma. Se a alma fosse composta de partes, cada uma destas partes perceberia ou todo o objeto, ou uma parte apenas do objeto. E nós teríamos, então, no primeiro caso, tantas percepções totais quantas partes a alma tivesse. E no segundo caso, tantas percepções parciais quantas partes tivesse a alma. Mas jamais uma percepção una e indivisa do objeto.
E a prova número 2, também já vimos, é a reflexão. A alma pode voltar-se sobre si mesma para conhecer-se nos seus atos. Ora, o que é composto não pode conhecer-se a si mesmo como um todo, porque as partes do composto permanecem necessariamente exteriores umas às outras. Supondo que uma parte possa conhecer-se a si mesma, as outras permaneceriam sempre estranhas a ela. Então, unicamente uma substância simples é capaz de se voltar sobre si mesma, conhecendo-se por reflexão. Então, meus amigos, eu fico na esperança de que todos vocês tenham uma alma e espero que ela se enquadre nos nossos estudos. Paramos por aqui para que vocês analisem suas sensações através de uma percepção indivisa e ainda que as suas almas comprovem através da reflexão essa nossa prova de simplicidade da alma, confirmando o óbvio para nós. Eu tenho uma dúvida. Primeiro, agradecer você pegar no assunto da alma que eu tinha pedido. A hora que você fala que a alma permanece idêntica a ela mesma, em que aspecto que você diz? Esse modo de você olhar para si mesmo e não se perder, a gente praticamente está falando da memória. Mas você vai perceber que, na realidade, estamos falando da consciência. E essa consciência é uma reflexão da alma sobre si própria. Como é que nós podemos conhecer o espiritual uma vez que nós estamos no campo físico? Através da sensação, da percepção e conseguindo chegar à abstração. Na abstração, nós passamos a vários níveis de abstração. Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, que nós vimos lá atrás. Essa alma, ela sendo una e indivisa em si mesma, ela garante a sua individualidade, a minha, de cada um. Então não há duas iguais realmente nesse aspecto. É isso que você quer colocar. Então, quando você consegue ter essa consciência da sua existência o tempo todo da mesma forma, que é o que acontece, é o que coloca ela nessa indivisibilidade, nessa unicidade e no tempo. Ela não muda. Pode ver que muitas coisas relativas à memória, você conta 2, 3, 4 vezes, já altera na quarta ou na quinta. E com relação a essas percepções, essa consciência, e aí entre os 3 graus de consciência, essa consciência da alma, ela permanece indivisa, é um absurdo. O que a gente vai falar amanhã vai clarear um pouquinho mais, e as colocações que eu fiz no início, eu acabei repetindo elas um pouquinho depois, vocês vão perceber que é bem autoexplicativo. Só para vocês terem uma ideia, muitas pessoas querem fazer uma distinção entre o espírito e a alma. Eu estive lendo, por exemplo, os evangelhos de Maria Madalena e eu fiquei chocado. Ela faz uma distinção lá entre o espírito, a alma e a mente. E como assim? Não é à toa que os apóstolos todos estavam reclamando. Como é que ela tem essas informações todas? Que história é essa? Jean, Sim. A alma tem alguma relação com o sentimento? Que esse conceito de divisão da alma em alma sensitiva, vegetativa e alma intelectual, a gente vai rever depois essa tríade aí no nosso emblema antigo da academia. Então a gente coloca uns níveis superiores também. Então você percebe que existem seres em vários níveis. E realmente o sentimento é uma das coisas que muitas vezes acaba sendo um elo
não de ligação, mas de prisão a um determinado tempo, a um determinado momento, a determinadas sensações. Mas o que eu queria demonstrar hoje é que a gente está voltando lá na sensação, na percepção, que é o que justifica a abstração. Essa abstração só é possível porque existe uma alma intelectual, espiritual. Então, só tentando mostrar para vocês realmente a coesão, como é que o negócio está fechando. Osso? Osso. Maravilha. Pessoal, uma boa noite a vocês, com muita saúde, um bom descanso, vida longa e próspera, paciência e perseverança. Boa noite a todos. Até mais, pessoal. Bom descanso. Boa noite. Boa noite.